Olá, vamos nos colocar hoje no lugar de um gestor da saúde. O desafio é gigante, né? Pegar um sistema que muitas vezes é complexo, até meio caótico, e transformar em algo que realmente funciona para todo mundo. Nesta nossa análise, a gente vai abrir o manual desse gestor e entender passo a passo como se constrói uma rede de saúde que seja de fato eficiente. Bom, para começar, vamos direto ao ponto, dá uma olhada. De um lado, a gente tem um sistema todo fragmentado, sabe? Onde cada serviço é uma ilha, cada um por si. Do outro, um sistema integrado que coopera. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Qual desses dois modelos na vida real salva mais vidas e, claro, economiza mais recursos? Beleza. Mas antes de a gente sonhar com a solução, a gente precisa entender muito bem o problema. O ponto de partida de qualquer gestor é esse: encarar de frente a realidade do sistema como ele é hoje, ou seja, fragmentado. E o que é essa fragmentação na prática, no dia a dia? Pensa assim, o posto de saúde não conversa com o hospital. O hospital, por sua vez, não fala com o especialista. E o paciente fica completamente perdido nesse labirinto. O cuidado, que deveria ser uma linha reta, contínua, acaba se quebrando em um monte de pedacinhos soltos. E essa quebra toda tem um preço. E olha, é um preço bem alto. Os custos são diretos e visíveis. Exames repetidos sem a menor necessidade. Pacientes que simplesmente desistem de tratamentos porque ninguém orienta direito. Reinternações que poderiam ser totalmente evitadas. E, claro, os prontos-socorros sempre lotados com casos que a atenção primária resolveria. É um desperdício enorme de dinheiro. E, o que é pior, de saúde. Tá, esse é o cenário do caos. Mas qual é a luz no fim do túnel? A resposta está numa mudança completa de perspectiva. A gente precisa parar de pensar em serviços isolados e começar a construir redes de atenção que sejam de fato integradas. A visão de futuro é exatamente esta. Ao invés daquelas ilhas competindo, a gente cria um verdadeiro ecossistema de saúde. Nessa lógica, o hospital deixa de ser o centro do universo e se torna uma peça, claro que uma peça importante, mas que está conectada com as clínicas, com os postos de saúde e com todos os outros serviços. A responsabilidade pelo paciente agora é de todo mundo, é compartilhada. E no papel, o nome disso é Rede de Atenção à Saúde. Mas o que isso quer dizer de verdade? É um jeito de organizar as coisas pensado para que o caminho do paciente pelo sistema seja o mais fluido possível, sem buracos, sem interrupção. A ideia é que não importa onde o atendimento comece, ele vai ter uma continuidade lógica e bem coordenada. Certo, a visão é linda no papel, mas na prática, como é que o gestor tira isso da gaveta e faz acontecer? É exatamente aqui que a gente abre a caixa de ferramentas da gestão. E a principal ferramenta de todas é a governança. E olha, não adianta cada um ter uma boa intenção isolada, não. Precisa ter um acordo formal, um pacto entre as instituições, deixando bem claro quem faz o quê. E, o que é fundamental, precisa medir os resultados com indicadores para a gente saber se a rede está mesmo funcionando como deveria. E essa integração tem duas dimensões que andam juntas. A primeira é a vertical, que é a que conecta os diferentes níveis de cuidado, tipo o posto de saúde com o hospital. Pensa numa escada de complexidade. A segunda é a horizontal, que organiza os serviços que estão no mesmo nível. Por exemplo, várias unidades básicas de saúde de uma mesma região, para elas colaborarem em vez de competirem. As duas são essenciais para a coisa funcionar. Outra ferramenta poderosíssima é a tal da territorialização. E isso não é só sobre desenhar um mapa, não. É pura estratégia. Primeiro, o gestor tem que entender quais são as doenças mais comuns daquela população. Depois, ele mapeia onde estão os pontos de maior vulnerabilidade. E só então ele vai alinhar a oferta de serviços. Em vez de sair oferecendo tudo em todo lugar, os recursos vão para onde eles são mais necessários. É inteligência na gestão. E no meio dessa rede toda, quem é o grande maestro? A atenção primária. O nosso famoso postinho. Ele não é só a porta de entrada, ele é o cérebro da operação. É a atenção primária que conhece o paciente pelo nome, que acompanha de perto as doenças crônicas e que organiza o caminho dele para os outros serviços, garantindo que ninguém se perca no meio do caminho. Tudo isso parece bom na teoria, né? Então vamos para um caso prático, um problema que todo gestor conhece bem: o alto número de reinternações em hospitais. É um exemplo clássico de como a boa governança pode resolver. O diagnóstico do problema é exatamente este. O paciente recebe alta do hospital, mas a equipe do posto de saúde dele nem fica sabendo. Sem ninguém para acompanhar, o quadro clínico piora e, adivinha, ele volta para o hospital. É um ciclo vicioso que custa muito caro. E tem um número que acende qualquer sinal de alerta na mesa de um gestor: 30 dias.
Quando um paciente volta a ser internado nesse prazo tão curto, é um sinal claríssimo de que alguma coisa falhou feio na comunicação da alta, que a continuidade do cuidado foi para o espaço. Diante desse problema, a decisão gerencial tem que ser clara e direta. É criar uma regra. A partir de agora, toda alta do hospital tem que gerar, obrigatoriamente, uma comunicação formal para a equipe de saúde da família daquele paciente. Parece simples, mas isso transforma completamente o processo. E como a gente sabe se a decisão funcionou? Medindo. A gente fica de olho nos indicadores. A taxa de reinternação em 30 dias caiu? O tempo de espera por consulta diminuiu? E o principal, o número de internações por doenças que a atenção primária deveria controlar, tipo diabetes e hipertensão, está caindo? É isso que vai dizer se estamos no caminho certo. Ok, implementar a mudança e ver os primeiros resultados é ótimo, mas o grande desafio da gestão é outro. Como garantir que esses ganhos não se percam com o tempo? Como sustentar isso a longo prazo? Bom, a boa notícia é que parte da sustentabilidade vem da própria eficiência do modelo. Quando a gente evita um exame duplicado aqui, um encaminhamento desnecessário ali, a rede integrada começa a economizar recursos super preciosos. E esse dinheiro pode ser reinvestido para melhorar ainda mais o sistema. Mas talvez a lição mais importante de todas seja esta. O maior desafio não é comprar um sistema novo ou um equipamento de ponta. O desafio é cultural. Para a rede funcionar de verdade, as instituições e os profissionais precisam confiar uns nos outros, precisam aprender a colaborar. A governança cria a estrada, mas é a cultura que faz todo mundo caminhar por ela. E a gente termina com essa provocação. Se os benefícios são tão claros para a eficiência, para os custos e principalmente para a saúde das pessoas, por que a fragmentação ainda é a regra em tantos lugares? A resposta, provavelmente, está nos enormes desafios políticos, culturais e institucionais que todo gestor precisa encarar todos os dias.